Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Quadrilhas estão criando perfis falsos com fotos de redes sociais para simular a venda de produtos adultos. Quem cai nesse golpe tem os dados dos cartões de crédito roubados. Fica o alerta e é bom lembrar aos criminosos que aplicam os golpes que especialistas afirmam que crimes na internet sempre deixam rastros. Há uma multiplicidade de vítimas. O crime atinge quem tiver o perfil acessado e que passou por falsificações, e também as pessoas que, estimuladas pelos criminosos, buscam esses canais de internet. É um golpe que, segundo policiais, vai sendo aplicado com novos truques, aperfeiçoados no mundo do crime. Na versão atual, bandidos que atuam na internet roubam e alteram fotos nas redes sociais e depois cobram para que o suposto conteúdo adulto seja acessado. No perfil falso, os golpistas pedem dinheiro para que os internautas acessem o conteúdo. Os curiosos clicam no link dos bandidos e acabam informando os dados dos cartões de crédito e também viram vítimas do golpe. Os golpistas estão sujeitos a responder por crimes de falsa identidade, difamação e estelionato, entre outros. São tipos penais que juntos podem levar a mais de 8 anos de cadeia. E ainda falando sobre golpes, agora a população precisa estar atenta a um novo tipo de golpe também feito pelo WhatsApp. Criminosos se passam por advogados de grandes empresas para extorquir pessoas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já registrou 49 casos do novo golpe do Pix. Agora, os criminosos usam nomes e imagens de escritórios de advocacia para extorquir as pessoas pelo WhatsApp. Durante as investigações, foram identificados desvios de cerca de R$ 657 mil. Os crimes foram identificados pela Polícia Civil em Mococa, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Os criminosos atuam de uma forma muito simples. Eles pegam o nome, o logotipo, a identidade visual e até mesmo a assinatura de empresas, bancos ou instituições públicas. Com isso, eles abordam as pessoas usando os dados que deveriam ser sigilosos para passar credibilidade. No golpe, são solicitadas transferências e senhas de acesso. Até o momento, foram presos 4 homens em Fortaleza. Eles vão responder por associação criminosa e estelionato. Caso você ou algum conhecido caia em um desses golpes, o Tribunal de Justiça de São Paulo orienta as vítimas a registrar um boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar esse tipo de crime. Os governadores estaduais pedem a reposição de perdas do ICMS para não aumentar os impostos. Os gestores calculam mais de 40 bilhões de reais a serem pagos pela União. Neste ano, o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2023 foi ampliado para o dia 31 de maio. O tempo para este procedimento costumava terminar em abril. Com a extensão, os contribuintes vão ter de 15 de março até o final de maio para apresentar a documentação. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informado em outro tipo de documento, a Declaração de Imposto de Renda retido na fonte, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Esses dados são fornecidos por pessoas jurídicas, pagadoras e usados para preenchimentos prévio das declarações de pessoas físicas. Segundo a Receita, a declaração pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. Esse tipo de declaração possui informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que estão carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. A Receita Federal anunciou que o prazo de entrega da declaração do imposto de renda ficou maior e vai até o fim de maio. De acordo com o fisco, a intenção é permitir que contribuintes possam usar a declaração pré-preenchida.
Os gestores estaduais pressionam a União para repor as perdas de arrecadação que sofreram por causa das mudanças nos cálculos do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os governadores querem firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos se o governo repor as perdas. O governo federal já indicou que vai compensar os estados, mas o impasse ainda gira em torno dos valores. Enquanto os governadores calculam 45 bilhões de reais a serem pagos pela União, o Tesouro Nacional estima a fatura na casa dos 22 bilhões de reais. Pelas discussões, o valor deve ser uma média entre o que prevê os estados e uma portaria feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apontou uma perda de 13 bilhões nas arrecadações. E para aumentar o valor repassado pela União, os governadores indicam que vão aceitar os repasses em parcelas. Um estudo revelou que 1/3 dos acidentes nas estradas estão ligados à má conservação dos veículos. O levantamento destaca a importância de sempre fazer a revisão no carro. Fazer revisão no carro é um dever de todo proprietário e condutor, especialmente antes de viajar. Mas nem todos seguem esse protocolo, e isso tem consequências. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Scaringhella Trânsito, a má conservação dos veículos é responsável por 30% dos acidentes nas estradas, atrás apenas da imprudência dos motoristas ao volante. O descuido com a manutenção preventiva também pode pesar no bolso. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, de janeiro a agosto de 2022, mais de 150 mil motoristas foram multados por conduzir veículos em mau estado. A pesquisa aponta ainda que as principais falhas de manutenção estão ligadas a pneus, freios, amortecedores, níveis de água e de óleo. Um especialista em mecânica cita mais itens que não podem ficar de fora de uma boa revisão antes de pegar a estrada. A recomendação é que se faça periodicamente, a cada 10 mil ou uma vez por ano, a cada 12 meses, a manutenção preventiva desses itens, a verificação do nível de água, de óleo. Os pneus ele tem vida útil, de 5 anos da borracha, que com o tempo ela tem a degradação da borracha, não só o desgaste, não só se está careca ou não, mas também ele resseca a borracha. Alinhamento e balanceamento, os freios são muito importantes. Verificar também os itens de segurança, como o cinto de segurança, se está o funcionamento normal antes de viajar. Anderson Isaías também dá dicas para fazer uma viagem tranquila e segura neste feriadão. Quando a gente programa uma viagem para feriado, principalmente, que é uma viagem um pouco mais longa, a gente sempre recomenda dar uma geral, ter uma direção segura, paletas, limpador de para-brisa, de repente na chuva, se vê que vai chover, se preocupar com os limpadores de para-brisa. São os itens normais que a gente verifica no veículo para uma viagem segura. Cadeirinha da criança que vai no banco de trás, os animais, carregar corretamente. Às vezes a gente se preocupa com a gente e esquece do próximo. Então não deixe de planejar sua viagem com antecedência, verifique os componentes do carro e conduza o veículo de forma segura, para não ter surpresas desagradáveis. Assim, basta você se preparar para aproveitar um passeio tranquilo e em segurança com a família. Boa viagem! E ainda falando sobre segurança nas estradas, flagrantes recentes de crianças sendo transportadas irregularmente nos veículos reacendeu a discussão sobre a importância do uso da cadeirinha. Um motorista de aplicativo registrou este flagrante. São 5 crianças sendo conduzidas no teto de um veículo que trafega pela Avenida Júlio de Castilhos. Na Avenida Guaicurus, outro condutor dirige com uma criança no teto solar do carro. Este ainda ultrapassa os veículos pela direita e faz uma conversão com o sinal fechado. Este motorista cometeu 2 infrações gravíssimas: avançar o sinal vermelho e desobedecer as normas de segurança para o transporte de crianças. Para cada infração, a multa é de R$ 293, mais 7 pontos na carteira. A última alteração na lei da cadeirinha ocorreu em abril de 2021, há quase 2 anos. Mas é sempre bom relembrar.
Crianças até 1 ano são transportadas no bebê conforto, no sentido contrário da via. Normalmente o bebê conforto ele tolera até 13 quilos, mas vai depender da especificação do fabricante. Depois de 1 ano, ela vai para a cadeirinha, que é de 1 a 4 anos. Normalmente os dispositivos vão até 36 quilos. Após os 4 anos, é o dispositivo assento de elevação, que aí já fica no sentido da via, dos 4 anos até os 7 anos e meio. Então, normalmente a criança tem menos de 1,45 e menos de 36 quilos. Depois dos 7 anos e meio até os 10 anos, ela é transportada no banco traseiro. Por quê? Porque ela já tem altura para esse cinto. Depois dos 10 anos, ela pode ir para o banco da frente. Mas o que a gente recomenda? Que ela tenha mais de 36 quilos e que ela tenha mais de 1,45 para garantir a segurança dela. A principal mudança está relacionada ao transporte de crianças em motocicletas. Para uma criança ser transportada na motocicleta, ela tem que ter mais de 10 anos. Também foi uma alteração dessa lei de 2020, que entrou em vigor em 2021. Os vídeos tiveram grande repercussão nas redes sociais, mas não podem ser usados para autuar os motoristas infratores. Para um policial militar, um agente de trânsito, realizar a confecção da infração de trânsito, ele tem que estar fardado, de serviço, numa viatura caracterizada. Então, não é possível a gente fazer a notificação mediante um vídeo enviado. Que ao menos a exposição sirva de lição para os motoristas que colocaram a vida dessas crianças em risco. A multa é um valor alto, as infrações são gravíssimas, 7 pontos na carteira, mas o mais importante é a preservação da vida, né? Impedir que alguém se lesione e até morra. Então, numa frenagem, o risco que ele está colocando um filho, um parente, um amigo é muito grande. Então, a gente pede para o pessoal se conscientizar em prol da vida. Cresceu o número de brasileiros que estão em Portugal e pedem ajuda para voltar ao Brasil. Acompanhe na reportagem. Por mês, cerca de 80 brasileiros residentes em Portugal buscaram a ajuda do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração da Organização Internacional para as Migrações para pedir ajuda para voltar ao Brasil. O número é cerca de 4 vezes maior que o registrado em 2021. Enquanto em 2021 foram 288 pedidos de ajuda, em 2022 saltou para 1.051. Mais da metade dos pedidos foram feitos por mulheres. 92% dos que buscaram ajuda são brasileiros que se encontravam em situação de extrema pobreza e 30% voltam ao Brasil no mesmo ano em que chegaram a Portugal. A Organização Internacional das Migrações afirma que muitos brasileiros são enganados ou obtêm informações rasas sobre o processo migratório. Eles buscam melhores condições de vida, emprego e trabalho, mas se deparam com muita dificuldade com alto custo de vida e do mercado imobiliário em Portugal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Veja a seguir: mudanças climáticas. ONU faz alerta sobre o aumento do nível do mar. E ainda, médico vestido de palhaço leva esperança à Cracolândia, em São Paulo. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta para fazer um alerta sobre saúde. Olha só, novos casos de febre amarela foram registrados em São Paulo. A doença, que é transmitida por mosquitos silvestres, pode evoluir para formas graves e até levar à morte. Após a notificação de um caso de febre amarela em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, a capital paulista decidiu intensificar a vacinação contra a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi um idoso de 73 anos não vacinado que já se recuperou. Esse foi o primeiro caso confirmado no estado desde 2020. O esquema vacinal contra a febre amarela inclui crianças menores de 5 anos com uma dose aos 9 meses e a outra aos 4 anos, além de todos os indivíduos com mais de 5 anos de idade que recebem uma dose única válida por toda a vida. No caso de crianças que não receberam a segunda dose até os 4 anos, a vacina pode ser aplicada em qualquer idade. A imunização é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença, que é transmitida por vetores e tem ocasionado casos em regiões distintas do país.
Por isso, é importante que pessoas que se desloquem para regiões de mata estejam vacinadas pelo menos 10 dias antes da viagem, tempo necessário para que o sistema imune crie anticorpos. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de rápida evolução, e as formas graves trazem risco de morte. Provoca sintomas como febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos e também fraqueza. Já detectada em países vizinhos do Brasil, depois de se espalhar por outros continentes, a gripe aviária representa um grande risco para os produtores e pode prejudicar as exportações. A gripe aviária atingiu novos países e se tornou endêmica. Agora o vírus está sendo disseminado por aves selvagens que os transmitem a frangos criados em fazendas. Esta semana, o governo do Peru informou que pelo menos 634 leões marinhos e mais de 55 mil aves morreram em áreas naturais protegidas do país, vítimas da gripe aviária desde novembro do ano passado, quando o governo decretou um alerta sanitário nacional. Segundo especialistas e agricultores de 4 continentes, a força do vírus na natureza mostra que os surtos inéditos não diminuíram no curto prazo nas granjas, o que aumenta as ameaças ao suprimento mundial de alimentos. Os surtos do vírus se espalharam por América, Europa, Ásia e África, desde que uma cepa chegou aos Estados Unidos no início de 2022. Na ocasião, a variante era geneticamente semelhante àquela presente em casos europeus e asiáticos. A Organização Mundial da Saúde monitora essa disseminação do vírus, já que há uma preocupação que ele possa ter se adaptado aos mamíferos e se tornado perigoso para seres humanos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta sobre os riscos das mudanças climáticas para a humanidade. Segundo ele, o aquecimento global deve provocar uma saída em massa da população de áreas de baixa altitude e litorâneas, por causa do aumento do nível do mar. As consequências de tudo isso são impensáveis. Comunidades de baixa altitude e países inteiros poderiam desaparecer para sempre. Nós testemunharíamos um êxodo em massa de populações inteiras em uma escala bíblica e veríamos uma competição cada vez mais acirrada por água doce, terra e outros recursos. No discurso feito em Nova York diante do Conselho de Segurança, o português destacou o perigo particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, 1 em cada 10 pessoas na Terra. A preocupação de Guterres é compartilhada por outros diplomatas na ONU. In my own home state of Louisiana, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration... No meu próprio estado natal, da Louisiana, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos projeta que as águas da costa do Golfo podem subir até 2 metros até 2050. Os pescadores já relatam que o aumento das águas está prejudicando a infraestrutura e os meios de subsistência, forçando os moradores cujas famílias viveram e trabalharam nessas áreas por gerações a se mudarem para terrenos mais altos. E mesmo aqui, na cidade de Nova York, tivemos um vislumbre do futuro durante o furacão Sandy, já que grandes partes de Staten Island, Nova Jersey, Manhattan e as costas do Brooklyn e Queens estavam submersas debaixo d'água. New Jersey, Lower Manhattan, and the coasts of Brooklyn and Queens were submerged underwater. São des sources potentielles d'instabilité de conflit. Escassez de recursos, desaparecimento de terras submersas, migrações forçadas, insegurança alimentar, para citar apenas alguns fenômenos. Devemos, portanto, antecipar e responder ao estado de emergência que o oceano, nossa bacia comum, está enfrentando. Notre bassin commun est confronté. Segundo especialistas do painel sobre mudanças climáticas da ONU, o nível do mar aumentou entre 15 e 25 centímetros entre 1900 e 2018. Um aumento de 43 centímetros é esperado para 2100, caso o planeta experimente uma elevação de 2 graus Celsius de temperatura em comparação com a era pré-industrial. Além disso, a elevação poderia chegar a 84 centímetros se o planeta aquecer 3 ou 4 graus Celsius até o fim do século. A elevação do nível dos mares vem acompanhada de um aumento de tempestades e inundações nas regiões costeiras.
Arqueólogos descobriram os restos de uma taberna de quase 5.000 anos no sul do Iraque. Um achado que vai permitir conhecer melhor o modo de vida de comunidades nas primeiras cidades do mundo. Uma equipe conjunta da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Pisa, na Itália, fez a descoberta nas ruínas da antiga cidade de Lagash, a noroeste da Síria, conhecida por ter um dos primeiros centros urbanos da civilização suméria do Iraque Antigo. O sítio de Lagash, também conhecido como as Colinas de Al-Riba, é parte importante do patrimônio sumério que estava inabitado desde 2900 a.C., quando foi fundado pelo rei Ur-Namshi, que teve múltiplos sucessores no reino. Entre as descobertas estão os restos de um sistema primitivo de refrigeração, um forno grande, bancos para refeições e cerca de 150 tigelas com vestígios de comida. Nestes recipientes havia ossos de peixes e outros animais, junto às evidências de consumo de cerveja comum entre os sumérios. A descoberta foi chamada de taberna porque a cerveja para os sumérios é de longe a bebida mais comum, mais do que a água. As primeiras cidades do mundo se desenvolveram no que hoje corresponde ao sul do Iraque, depois de excedentes agrícolas proporcionados pela domesticação das colheitas permitirem o surgimento de novas classes sociais. A localidade de Lagash, perto da confluência dos rios Tigre e Eufrates, era chamada de Jardim dos Deuses pela fertilidade e deu origem a uma série de cidades sumérias que datam do período dinástico. E olha só, um médico vestido de palhaço tem levado esperança à Cracolândia, no centro de São Paulo. É isso mesmo, ele chega como uma corrente de ar fresco entre centenas de dependentes químicos e moradores de rua aglomerados em uma área dominada pelo tráfico. As quintas-feiras são especiais para Flávio Falcone. Falcone passou uma década trabalhando com dependentes químicos na região, que há cerca de 30 anos resiste como um desafio no coração da maior cidade da América Latina. Segundo dados divulgados este ano pela Universidade Federal de São Paulo, 39% dos moradores estão no local há uma década. A Cracolândia é cenário constante de repressão policial. Organizações civis denunciam a violência durante as frequentes operações e moradores e comerciantes reclamam da insegurança e dos prejuízos econômicos. O novo governo estadual de São Paulo lançou um plano em conjunto com a prefeitura para a região. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, os esforços vão incluir especialistas trabalhando no local, maior variedade de tratamentos e registro das pessoas que ali vivem. Também vão ser instaladas 500 câmeras de segurança e 1.000 vagas vão ser disponibilizadas em comunidades terapêuticas. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.